Boa tarde, povo de Deus. O último tinha que ser mais alto. Boa tarde, povo de Deus! Uhul! Um prazer muito grande estar com vocês aqui. Rever alguns amigos, conhecer novos. A campa é isso, né? A gente conhecer gente nova, aprender, compartilhar. Muito bom. Muito bom. Só abrir a garrafa. Amém. O Senhor é bom o tempo todo. Cara, que atmosfera, né? Que louvor gostoso, que tempo precioso. Sabe por quê? É porque o papai não resiste à nossa expectativa. Quando os nossos corações se derramam diante dele, quando a gente tem expectativa nele, naquilo que ele vai fazer, naquilo que ele vai falar, ele não resiste. Isso é irresistível para ele. Que você continue com essa expectativa no Senhor, não em mim, porque eu sou só um vaso de barro nas mãos do oleiro. Eu sou só o mensageiro, o carteiro que vai entregar a carta para vocês. Amém? Muito obrigado pelo carinho. Vocês são bênçãos na minha vida. Gente, na real, estamos aí. A gente vai falar de um texto que eu gosto muito. Vocês vão entender por quê, que eu creio que vocês gostem também. Na verdade, a gente tem que gostar de toda a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse. Mas tem aqueles versos que saltam e falam mais assim com a gente, que bate mais forte, que é o texto que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, e eu vou te convidar, em reverência à palavra de Deus, a se pôr de pé. Nós vamos ler do 1 até o 10. 1 Pedro 2, do 1 até o verso 10. 10, bem gaúcho, né? Né? 1 Pedro 2, do 1 ao 10. Todo mundo lá? Amém. As folhas de páginas ainda, finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2, 10. Posso ler? Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. 8. Pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Foi desse verso 9 que surgiu a ideia do na real. Nós somos a nação santa. Nós somos o sacerdócio real de Cristo Jesus. Nós vivemos uma nova realidade, entendeu?
Se você não sabia, esse é o conceito da marca. Amém? Eu te convido ainda de pé a fechar os teus olhos e mais uma vez orar comigo. Porque nós somos o povo que ora bastante. Paizinho amado, obrigado, Deus. O Senhor que é rico em misericórdia. É o Deus que nos chamou para estarmos aqui hoje, juntos como povo, numa só voz, numa só expectativa, Pai, de sermos transformados pela ministração de cada uma das palavras que vão ser tratadas aqui, direcionadas pelo Teu Santo Espírito, que testifica das coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer subiu ao nosso entendimento. Deus, muito obrigado por essa palavra viva e eficaz. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor venha nos dar a iluminação dessa palavra revelada, das Sagradas Escrituras, que é o que nós temos de mais precioso, essa verdade que nos liberta. Toma cativo os nossos pensamentos, os nossos anseios e preocupações. Pai amado, abre os nossos ouvidos. Toca-nos nessa tarde. É o desejo ardente dos nossos corações, para que o Senhor seja exaltado em nossas vidas e glorificado, segundo as Tuas riquezas em glória, para a honra, para a glória e louvor de Cristo Jesus, somente. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado. Eu amo esse texto. Eu gosto muito de Pedro também. Antes de eu expor esse trecho da carta, eu gostaria de revelar para vocês o título. Sabe, o título sempre é a última coisa da mensagem. O título dessa mensagem é Pedro, Jesus e nós. Ou, uma outra ideia de título, é Pedro, as pedras e a rocha. Eu amo esse texto. E o verso 9, eu queria que você lesse de novo comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente vai tratar especificamente desse verso. Mas antes da exposição, eu quero dar uma breve biografia do Pedro, só para trazer a memória, a gente sabe a história dele, mas para nós lembrarmos de quem foi Pedro. Pedro foi aquele que foi chamado por Cristo Jesus, discípulo que andava com o Senhor. Pedro foi aquele que viu o milagre das redes cheias de peixe, a ponto do barquinho quase virar pique. Pedro foi aquele que andou um pouco sobre as águas, enquanto ele tinha os olhos fitos no Senhor. Pedro foi aquele que viu a multiplicação de pães e peixes, viu leprosos, cegos, coxos serem curados. Pedro foi aquele que viu a sua sogra ser curada. Não sei se ele gostou disso, mas a minha sogra foi uma bênção na minha vida. Pedro é aquele que estava no Monte da Transfiguração, que viu a Elias e Moisés junto com o Senhor. Pedro foi aquele que mesmo depois de ter visto tudo isso, dormiu no Getsemane, quando o Senhor o chamou para orar, para interceder por ele. Pedro foi aquele que cortou a orelha do soldado. Pedro foi aquele que fugiu como um covarde. Pedro foi aquele que negou o Senhor Jesus 3 vezes. Mas houve um momento na vida do discípulo que ele parou de tentar fazer as coisas na força do seu braço. Houve um momento em que ele entendeu que ele tinha que se render ao Senhor e que é Ele quem faz a obra naqueles que são chamados. E ele foi restaurado por Cristo Jesus. Pedro enviado. Passou de Pedro chamado para o Pedro enviado do Senhor. Aquele que viu Jesus ressurreto subir aos céus, aquele que esperou com o povo, unânime em oração, aquele que foi revestido de poder do alto, aquele que anunciou a mensagem de fé. Pedro foi aquele que viu 3.000 serem batizados e tantos outros se convertendo. Pedro foi aquele que saiu a pregar a verdade e curar os enfermos em nome de Jesus, aquele que vive eternamente. Pedro, comprometido com o Senhor, cheio da glória de Deus, fundou igrejas,
ministérios, preparou tantos para serem enviados também. Ele é o autor dessa carta, ele é o remetente dessa carta. Os destinatários, aqueles a quem essa carta foi destinada, eram irmãos de uma região de 5 províncias, que hoje a gente conhece como a Turquia. Então ele mandou essa carta de incentivo para esses gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então ele trata de coisas do Antigo Testamento para explicar para ele as grandezas das riquezas de Deus. Pedro pescador, para Pedro professor. Um povo que sofria perseguição, um povo que era acusado. Ele estava preparando esses irmãos que permaneciam na fé genuína em Jesus. Um chamado à consciência de quem é o Senhor. É essa carta. Amém? Glória a Deus. É legal que ali antes do 9 para cima, o texto que a gente leu, fala, muito legal, que ele fala de Jesus, a pedra angular. E ele fala que agora, nós, a igreja, somos como pedras vivas. Parte de um edifício, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Mas olha comigo o verso 9. Cara, nesse verso, tem 3 verbos que saltaram assim, arderam no meu coração. Vós, porém, sois, o verbo ser. Depois o verbo proclamar. E o verbo chamou. Então, somos o povo chamado, nós somos chamados, eu e você, a sermos. Fala de identidade, fala de quem nós somos no Senhor. Lembra? Pedro, quando fugiu, estava lá de longe, olhando tudo que estava acontecendo com Jesus, e eles falavam, mas tu é Galileu, tu andava com ele, tu te pareces com ele, e ele negou. Quantas vezes, quantos de nós temos aparência de piedade, aparência de quem é da fé, mas lá fora não somos. Ele fala do contraste, que Jesus, a rocha angular, para aqueles que não creem, é uma pedra de tropeço. Mas para aqueles que creem no Senhor, que professam a fé, que caminham nessa palavra, Ele é rocha angular, que sustenta a nossa vida, que sustenta o corpo de Cristo. Amém? E nós não tropeçamos nele. O povo escolhido de Deus são esses, escolhidos para a salvação, mas conscientes de que temos uma missão, de sermos, uma missão de ter a identidade de Cristo. E ele fala dessa identidade. Ele fala que nós somos chamados para ser raça eleita. Ele está se referindo a Isaías 43, 20 e 21, que diz, povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É para isso que nós fomos chamados, uma raça eleita para glorificar a Deus, e não se engrandecer com seus grandes feitos, simplesmente para glorificar ao Senhor que nos elegeu, o Senhor que nos escolheu. Ele nos escolheu porque nos amou primeiro. Se dependesse das nossas escolhas, nós não estaríamos sentados aqui. O próprio Jesus falou para os discípulos lá em João 15:16, não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Sabe, muda quando nós entendemos que a nossa identidade não é porque nós fizemos uma oração, não é porque nós atendemos a um apelo, mas é porque o Santo Espírito de Deus nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos chamou, Ele é o Rei, sacerdócio real, chamados para servirmos ao Rei dos Reis, o Rei da Glória, aquele que reina eternamente e vive para sempre. Tudo muda quando nós entendemos para que fomos chamados. Raça eleita, sacerdócio real.
No Antigo Testamento, eles tinham o ministério de sacerdócio real. Mas hoje nós somos o sacerdócio real. Porque o véu se rasgou, diz a palavra. Lá em Hebreus 10, 20, diz que o novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu. Ou seja, pela sua carne. Ele nos deu livre acesso ao Pai. Nós somos sacerdotes desse Rei. Servos do Altíssimo. É para isso que nós fomos chamados, raça eleita e sacerdócio real. Mas ele continua, ele fala que nós também somos chamados como nação santa. Aqueles que são separados, cidadãos da santa cidade, cidadãos daquele que é santo, 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 separados desse mundo. Fala da nossa atitude. E ele continua, de que eu e você, nós somos chamados de propriedade exclusiva de Deus. Um povo especial dele. Cara, olha a importância. Eu não sei se você já parou nesse texto, para meditar nessas coisas. Mas nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Ao longo da história, ele foi pincelando de todo o povo, de todo lugar. E eu e você estamos inclusos nesse povo de propriedade exclusiva. Um próprio povo que pertence a Deus, que foi comprado por nada menos que o sangue de Jesus, o seu Filho amado. Nós somos dele, só dele. Então o povo comprado para ser a igreja, o povo de valor infinito para Deus, mas um povo que tem um valor, não porque o nosso valor está em nós, o nosso valor não está em quem somos, o valor que temos está na grandeza daquele que nos escolheu. Não está no objeto possuído, mas o nosso valor é daquele que nos possui. Tem um teólogo americano, Abraham Kuyper, que ele cita ali, eu gosto muito dessa citação dele, que ele diz: não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu, ele clama. Ele olhou para mim e para ti, meu irmão, e ele disse: é meu. Aleluia. Então nós somos chamados para ter essa nova identidade, para sermos o povo escolhido de Deus, vivendo essa nova identidade no reino. Nós somos chamados, o segundo verbo, para proclamar as virtudes. Proclamar, fala da mensagem. Nós somos o povo que carrega uma mensagem. O próprio Pedro falou: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Em outro momento, quando o Senhor Jesus perguntou para ele: Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Lembra desse texto? Uns dizem que tu és Elias, um dos profetas, isso, aquilo. Aí ele olhou, eu imagino, Jesus olhou bem no olho de Pedro: e tu, Pedro, quem tu dizes que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bem, não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Pai. É o Espírito Santo quem testifica de quem é Cristo nas nossas vidas. E ele falou: e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. Olha a profundidade disso. Tem um pessoal aí que acha que o Pedro é o fundador da igreja. Eles estão equivocados. Porque no texto original existe um trocadilho no grego que a gente não sabia, eu não sabia, e eu fiquei maravilhado quando eu descobri isso. Ele está dizendo: Petrus, que é o nome de Pedro. Petrus significa fragmento de rocha. Tu és Petrus. Ele está falando: Petrus, eu sou Petra. Jesus é a rocha. Petra é a rocha. Petrus é fragmento de rocha. Então o texto, por isso que ele fala no texto que a gente leu, como pedras vivas. Cada um de nós, o corpo de Cristo, as pedras vivas desse edifício que é a igreja, somos fragmentos da rocha angular, que é Cristo Jesus, o Senhor.
aquele que sustenta todas as coisas no seu poder, pela sua palavra. Esse é o nosso Senhor, essa é a rocha angular, a quem nós servimos. Sobre essa confissão de fé, ele disse, de que eu sou o Cristo, de que eu sou a rocha angular, eu vou edificar a minha igreja. Aleluia. Então, no texto que a gente leu, depois que Pedro fala dos atributos da igreja, depois que ele fala da missão da igreja, ele fala que nós somos chamados do mundo para anunciar essa mensagem ao mundo, do verbo que é Jesus. Uma mensagem tem um conteúdo. O conteúdo da mensagem se resume nas virtudes de Deus. E naquele tempo, era muito importante destacar e exaltar as virtudes do Deus de Israel, do Todo-Poderoso, porque naquela época, o Império Romano e os próprios judeus viviam uma influência muito grande do helenismo, ou seja, da cultura grega, deuses, mitologia estranha, e essa cultura influenciava as artes, a ciência, a política, influenciava a religião, o pensamento, a filosofia. O helenismo. Então, é por isso que ele destaca as virtudes, por isso que ele fala das virtudes, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Esse é o conteúdo da nossa mensagem. E hoje não é diferente, cara. A gente vive um tempo louco demais. A gente vive um tempo zoado. Não se fala mais bugado, né? Bugado caiu de moda, é isso? Cara, tá ruim. Deu ruim, tá feio. Mais do que nunca, é necessário que nós proclamemos, que a gente anuncie as virtudes daquele que nos chamou. O Senhor que não muda, o Senhor da história, o Criador dos céus e da terra. Ele é. Nós vivemos tempo de relativismo. Tudo é relativo. Olha, eu vejo desse jeito, mas eu vejo desse. Nós vivemos tempo de dualismo. Nós vivemos, sabe, é um tempo louco, uma confusão. Cara, ideologia de gênero. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Não, cara, não, é incabível, não existe. Né? Ou é homem ou é mulher. Ou é macho ou é fêmea. Tá vendo como tá zoado? Que eles estão tentando vender pra gente. Deixa eu explicar de um jeito mais prático. A mensagem, ela não está sujeita à interpretação humana. A mensagem não está sujeita à experiência espiritual ou sobrenatural que nós temos. A mensagem é a verdade. E ela não muda. Ela é viva e eficaz. Imagina a situação. Uma vez, diz que um cara foi numa exposição de arte abstrata. E tinha uma pintura abstrata. Aí o cara olhou aquilo, não entendeu nada, e foi perguntar pro artista, né? Falei, mano, o que tu quis dizer com esse quadro? Ou lá para Floripa, o que tu quisesse falar, querido? O que tu queres dizer com essa pintura? E ele respondeu, eu quis dizer qualquer coisa que você queira entender. A palavra de Deus não é assim. Não é do jeito que nós entendemos. Ela é a revelação de Deus, que nos é iluminada pelo Santo Espírito, que testifica em nossos corações das verdades eternas. A gente perde tanto tempo com tanta coisa inútil e não investe no estudo das Sagradas Escrituras, da palavra que nos sustenta, da palavra que nos alimenta. E aceitamos qualquer coisa. A palavra de Deus, continuando a ilustração, é como o projeto de uma casa. Agora o pastor Haroldo gostou. É como o projeto de uma casa. Ela é a casa que é fundamentada, é a casa que é fundamentada, a casa que é edificada, a casa que é concretizada em Cristo Jesus. Ele é o verbo, a palavra é a verdade. Uma casa edificada em Cristo. Essa é a palavra de Deus. Então esse é o conteúdo. Nós temos que conhecer a Deus e fazê-lo conhecido.
Se nós amamos o Senhor, nós estudamos, nós buscamos conhecer os seus atributos, todos os adjetivos que falam do papai. Sabe aquela coisa de criança? Meu pai é meu herói, não tem ninguém mais forte do que ele, não tem ninguém cozinha mais do que ele. Eu tenho 2 filhos, né? O Mateus tem 11, e ele ainda está nessa fase. Tudo que eu faço é o melhor. Assim nós temos que ser com o Senhor. Ele é o papai. Temos que falar das virtudes dele. Ele é o fortão, ele é o grandão, ele é o perfeito, ele é o soberano Deus. Nós somos chamados para anunciar essa mensagem. Nós podemos anunciar essa mensagem com palavras e também com a nossa vida. Nós podemos anunciar as grandes obras de Deus através da história do seu povo. Nós podemos anunciar a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, aquele que vive eternamente. Nós podemos anunciar que Jesus, só Jesus, dá vista aos cegos, só Jesus liberta os cativos, só Jesus faz o coxo andar, só Jesus ressuscita os mortos. O mundo precisa ouvir essa mensagem. Pedras vivas testemunham da glória de Deus. Nós temos que anunciar a loucura da mensagem da cruz. É para isso que nós fomos chamados. Nós não podemos nos calar, não podemos fechar a nossa boca, calar a nossa voz. Não podemos guardar essa mensagem para nós. Nós somos chamados para anunciar no mundo. E anunciar com vida as virtudes de Deus. Anunciar com vida o poder do Senhor, a glória de Deus, a sua sabedoria, a sua graça, a misericórdia, o amor de Deus e a santidade. Quando a Bíblia fala de trevas, fala de distância de Deus. Se nós não andamos perto, não podemos anunciar das virtudes de Deus. Nós temos que vigiar e orar justamente por isso, para não nos afastarmos no caminho. Não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o tamanho da bênção também. Fomos chamados para a sua maravilhosa luz. De fora das trevas, diz o texto, para dentro da sua maravilhosa luz. Então nós anunciamos a Jesus, anunciamos com o nosso testemunho de vida, a nossa conduta, uma vida de santidade, daqueles que são separados. Mas tem a motivação da mensagem, em tudo dai graças. Cara, se tem um versículo difícil, é esse, dá graça em tudo. Eu lembro quando o Rodolfo Abrantes se converteu, foi mais ou menos, foi na época que eu e a Sheila nos convertemos também, e eu vi ele sendo entrevistado pelo João Gordo na MTV. E o João Gordo, entrevistando ele, perguntou, pô, mas cara, tu falava um monte de palavrão, como é que tu faz agora, por exemplo, botou ele numa sinuca de bico, né? Quando você pisa num cocô de cachorro, ele olhou para ele e disse, eu olho e falo, eita, fica a dica. Então aí que está, dar graça em todas as coisas, todo dia, lembrar dessa salvação, dessa grande salvação, do milagre que o Senhor opera em nossas vidas, da obra redentora de Cristo Jesus. Eu comprei um som novo para o meu carro, eu não tinha Bluetooth, sentiu o inglês? E eu queria Bluetooth no carro, para ouvir o meu Spotify, ouvir algumas mensagens, enfim. Chegou, né, com a internet, a gente compra tudo na internet, cara, instalei, mandei instalar, bacana, né, funcionando, perfeito. Mas o painel dele, ele aceita 4 caracteres somente. Então, por exemplo, quando ele está tocando música, que é um music, ele aparece M-U-S-I, musi. Ele é bem educado, aí quando eu desligo ele dá bye. Só que quando eu ligo, ao invés de falar hello, ele aparece hell, que é inferno em inglês, para quem não sabe. E aí, quando eu vejo aquele hell, eu falo, glória a Deus, para o Senhor que me salvou da condenação e da morte, para o meu destino era inferno, em tudo dai graças. Então, no dia da dificuldade, vamos dar graças a Deus. Glória a Deus. A gente andava perdido, cara, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Essa é a nossa realidade hoje. Porque nós somos o povo eleito para governar sobre o pecado e reinar sobre a condenação da morte. Amém? O terceiro verbo é quando ele fala, ele nos chamou,
Então, ele chamou, pensa na situação. O Marquinho, vem cá, por exemplo. Chamei o Marquinho. Aí eu pego e saio, não falo nada. Quando a gente chama alguém, ou eu vou dar alguma instrução, eu vou falar, eu vou pedir para ele fazer, por exemplo, é só ilustração, porque eu tenho água ali. Pega um copo d'água para mim, por favor, entendeu? Obrigado, pode sentar. Palmas para ele. Então, aquele que chama com um objetivo. Então, o Senhor nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, porque Ele espera de mim e de ti, meu irmão, um posicionamento. O terceiro verbo é posicionar. Ele espera de nós uma atitude, uma ação. Nós somos chamados para andar na contramão desse mundo. Eu costumo falar, a galera lá em Blumenau não me entende muito bem, que nós somos o lado B. É que eles nunca ouviram música em fita cassete, nem em vinil. Se bem que o vinil está voltando. Nós somos o lado B, a contracultura desse mundo vigente. É para isso que nós estamos no reino de Deus. Porque nós temos que ter atitude. Pedro, entendendo isso, foi aquele que no momento da sua morte, crucificado, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer como seu Salvador. Então, a nossa posição é porque nós somos chamados, porque carregamos essa mensagem, somos portadores dessa mensagem, somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Mas nesse vaso tem o tesouro, que é a mensagem de Deus. Amém? Nós temos a mesma mensagem de Cristo e, portanto, a mesma missão. A mesma missão. Afinal de contas, esse Jesus mudou a sua identidade. Calma, não é heresia, olha onde eu vou chegar. O único, santo, perfeito, se fez igual a todos nós. Jesus. O santo que se fez pecado. O verbo, a mensagem, o verbo que caminhou entre nós. Ele era o portador e depositou dessa mensagem que nos liberta. Porque agora nós somos portadores dessa mensagem. Ele saiu da luz. Ele é a luz, né? E veio para as nossas trevas. Ele se humilhou. Mas essa luz, a Bíblia fala também que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele brilha nos nossos corações. Está uma onda de C.S. Lewis, não sei se foi pela promoção lá do box, né, dos livros do C.S. Lewis. Tem uma reedição bem legal do Evangelho Puro e Simples, se você não comprou ainda, aproveite. E tem uma citação dele, que eu gosto muito, que ele diz que o Filho de Deus se fez homem, para que os homens se tornem filhos de Deus. Esse é o nosso Jesus. Então Jesus mergulhou, né, o tema, mergulhou da luz para as trevas. O bendito se fez maldição. Ele mergulhou do mais alto lugar para a humilhação. Ele mergulhou da santidade para o lugar de pecado, o lugar de escárnio, de acusação, de sofrimento, de dor e de morte por nós. Naquele momento do Getsemane em que ele orava, que a galera estava dormindo, inclusive o Pedrão, ele clamou a Deus e pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quão rico é isso, quando a gente entende que ele estava falando do cálice da ira de Deus, daquele que se fez pecado, recebeu a nossa condenação. O cálice de quem foi separado de Deus por alguns momentos, tanto que ele falou na cruz: Pai, por que me desamparaste? É a segunda morte, a qual era destinada para mim e para ti. Então nós somos chamados para ser como Jesus, para mergulhar para o alto. Ele veio para cá. Nós temos que erguer os nossos braços e mergulhar para o alto,
olhar para o monte de onde vem o nosso socorro, um alto e sublime trono, o trono da graça. Lá, o trono da graça, de onde emana bondade e misericórdia, todos os dias, diz a palavra, nos seguem a bondade e a misericórdia de Deus, mergulhados para o alto, porque nós temos que nos render, quando nós mergulhamos, aquele mergulho de se render assim, sabe? De se lançar nas águas de Deus, onde nós somos lavados pelo rio de águas vivas, nas águas de Deus, onde nós somos envolvidos pelas profundas águas do seu infinito amor, onde nós somos envolvidos, submersos, na verdade, pelos seus ternos afetos de misericórdia, mergulhados em Cristo, porque fomos abraçados pelo oceano profundo da sua graça, mergulhados no reino da ressurreição e da vida eterna. Então nós nos tornamos um com Ele. Não a nós mesmos, mas Cristo em nós, a esperança da glória. Profundidade, semelhança. Estar mergulhado em Jesus é saber quem somos em Cristo. Estar mergulhado em Jesus é conhecer a mensagem de quem pertencemos. É cumprir a missão, chamar a outros, porque Ele nos chamou, chamar a outros para os braços daquele que nos chamou, o Senhor. Amém? Queria pedir para a banda subir. Aleluia. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você pode se colocar de pé no seu lugar, por favor? Não dispersa, gente. Muitos de nós aqui, talvez sejamos parecidos com Pedro. Afinal de contas, nós somos homens falhos, pecadores remidos, comprados, justificados pelo sangue de Cristo. Mas ainda estamos nessa terra, salvos, chamados do Senhor. Mas talvez alguns aqui ainda estejam tentando fazer na força do seu braço, tentando chamar a atenção, a glória para si mesmo. O caminho do qual Jesus nos chamou para andar é o caminho do arrependimento. Eles vão ministrar mais uma canção, eu gostaria que vocês não cantassem, não dispersassem, mas aí no lugar onde você está, feche os teus olhos e ore a Deus, é você com o Senhor nesse momento. Aleluia. Se você entende que é o momento de se consertar com o Senhor, que você está no caminho, você entende que foi chamado, tem frequentado reuniões, mas não tem vivido na intensidade desse mar de infinita misericórdia. Se você tem tropeçado no caminho, o Senhor te chama, Ele não lança fora os seus. Nós somos o povo de Deus. O Senhor te chama. Eu te convido num ato de fé
Não olhe para quem está do teu lado, esquece. É um momento teu com o Senhor. Eu te convido a vir aqui na frente. Não porque sou eu aqui. Eu queria chamar os pastores aqui na frente, por favor. Para receber um abraço. Talvez de reconciliação. O arrependimento é o primeiro passo da santificação. O Senhor te chama, Ele não lança fora aqueles que são seus. Um momento de dizer, Senhor, eis-me aqui, Pai.